Seja bem-vindo ao canal Verdades Sagradas, um espaço onde mergulhamos nas questões mais profundas da existência humana, trazendo reflexões espirituais que confrontam a mente, tocam a alma e fazem enxergar verdades que muitas vezes são ignoradas no meio da correria da vida. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre uma das perguntas mais difíceis, mais dolorosas e mais antigas da humanidade. Por que Deus permite o sofrimento? Se Deus é amor, por que tantas pessoas choram em silêncio? Por que existem perdas, doenças, injustiças, traumas e dores que parecem impossíveis de suportar? Por que pessoas boas sofrem enquanto tantas maldades continuam acontecendo no mundo todos os dias? Talvez você mesmo já tenha feito essas perguntas em algum momento da vida, principalmente em noites difíceis, quando a dor parecia grande demais e o silêncio de Deus parecia impossível de entender. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa reflexão, tentando compreender não apenas o sofrimento humano, mas também aquilo que a dor revela sobre a vida, sobre a fé e sobre a própria alma humana. Então já se inscreva no canal, ative as notificações e permaneça até o fim deste vídeo, porque essa mensagem pode tocar exatamente uma ferida que você carrega dentro de si há muito tempo. O sofrimento é uma das únicas experiências que une absolutamente todos os seres humanos, independentemente de dinheiro, aparência, posição social ou lugar no mundo. Ninguém consegue escapar completamente da dor. Algumas pessoas sofrem emocionalmente, outras fisicamente, outras espiritualmente, e existem também aquelas que carregam dores tão silenciosas que ninguém ao redor consegue perceber. E talvez uma das partes mais difíceis do sofrimento seja exatamente essa sensação de solidão que ele provoca, porque muitas vezes a pessoa sente que ninguém realmente entende aquilo que ela está vivendo por dentro. Talvez o que mais machuca não seja apenas a dor em si, mas o fato de não compreender o motivo dela existir. Porque o ser humano consegue suportar muitas coisas quando encontra sentido nelas, mas quando a dor parece injusta, sem explicação e sem propósito, ela começa lentamente a destruir a esperança. E é exatamente aí que surgem perguntas profundas sobre Deus, fé e existência. Perguntas que muitas pessoas têm medo de fazer, mas que continuam existindo silenciosamente dentro da mente e do coração. Muitas vezes as pessoas imaginam que fé significa viver uma vida sem sofrimento, como se acreditar em Deus fosse uma garantia de que nada ruim acontecerá. Mas a realidade apresentada na própria Bíblia é completamente diferente. Homens e mulheres de fé enfrentaram perdas, perseguições, dores profundas, momentos de medo e até períodos de silêncio espiritual. Isso mostra algo extremamente importante. O sofrimento não é necessariamente ausência de Deus. Existe uma ideia muito perigosa que faz muitas pessoas acreditarem que toda dor é punição divina. Mas nem todo sofrimento surge porque alguém fez algo errado. Vivemos em um mundo marcado por imperfeição, egoísmo, maldade e fragilidade humana. Pessoas machucam pessoas, escolhas geram consequências, e muitas dores nascem simplesmente porque a humanidade está distante daquilo que deveria ser. E enquanto existirem injustiça, orgulho, violência e egoísmo, o sofrimento continuará fazendo parte da realidade humana. Mas talvez a pergunta mais profunda não seja apenas por que Deus permite o sofrimento, mas também o que o sofrimento faz dentro de uma pessoa. Porque a dor possui uma capacidade assustadora de revelar aquilo que normalmente fica escondido durante momentos de conforto. Quando tudo está bem, muitas pessoas vivem distraídas,
superficiais e presas apenas ao material. Mas a dor obriga o ser humano a confrontar sua fragilidade, seus medos, seus vazios e até sua necessidade espiritual. Existem pessoas que só começaram a enxergar o verdadeiro valor da vida depois de passarem por momentos extremamente difíceis. Algumas só aprenderam a valorizar pessoas depois de perdas dolorosas. Outras descobriram força interior justamente quando acreditavam não possuir mais nenhuma. E embora isso não elimine a dor, revela uma verdade profunda. Muitas vezes o sofrimento transforma pessoas de maneiras que o conforto jamais conseguiria transformar. O mais difícil é que durante a dor, quase ninguém consegue enxergar propósito imediatamente. Quando alguém está sofrendo, tudo parece confuso, pesado e silencioso. Orações parecem não ser respondidas. O coração se sente cansado e a mente começa a questionar até mesmo a presença de Deus. E talvez uma das experiências mais dolorosas da vida seja exatamente sentir que Deus está em silêncio enquanto o coração está quebrado. Mas existe algo importante sobre o silêncio. O silêncio não significa necessariamente ausência. Muitas vezes, mesmo sem perceber, a pessoa continua sendo sustentada de maneiras invisíveis. Quantas vezes alguém acreditou que não suportaria mais um dia e ainda assim conseguiu continuar? Quantas pessoas chegaram ao limite emocional e mesmo assim encontraram forças para permanecer de pé? Existem sustentações invisíveis acontecendo dentro da vida humana que muitas vezes só são compreendidas muito tempo depois. Talvez uma das maiores tragédias humanas seja permitir que a dor transforme completamente o coração em algo amargo, frio e sem esperança. Porque o sofrimento pode aproximar uma pessoa da profundidade espiritual, mas também pode afastá-la completamente da fé, dependendo da maneira como ela reage à própria dor. Algumas pessoas se tornam mais conscientes, mais humanas e mais sensíveis depois de sofrer. Outras passam a viver consumidas por revolta, vazio e ressentimento. E talvez seja exatamente por isso que essa pergunta seja tão difícil. Porque não existe resposta simples para dores profundas. Não existe frase pronta capaz de apagar lágrimas sinceras ou curar instantaneamente feridas emocionais intensas. Mas talvez o sofrimento também funcione como um espelho poderoso que revela o quanto a vida humana é frágil, limitada e carente de algo maior do que apenas aquilo que o mundo oferece. Muitas pessoas começam sua caminhada espiritual acreditando que fé significa proteção constante contra a dor, como se acreditar em Deus fosse garantir uma vida tranquila, segura e emocionalmente estável. Mas com o tempo percebem que a realidade é muito mais profunda e muito mais difícil do que imaginavam. Pessoas de fé também adoecem, também perdem pessoas que amam, também enfrentam crises emocionais, também passam por noites de angústia e também sentem medo diante das incertezas da vida. Talvez uma das maiores dificuldades humanas seja compreender que Deus nem sempre age da maneira que esperamos. O ser humano deseja respostas rápidas, soluções imediatas e alívio instantâneo para a dor. Quer entender tudo no momento em que está sofrendo. Quer encontrar sentido antes mesmo da ferida cicatrizar. Mas muitas vezes a vida não funciona dessa maneira. Existem dores que permanecem durante anos, perguntas que parecem nunca ser respondidas e situações que simplesmente fogem completamente da compreensão humana. E é exatamente nesses momentos que muitas pessoas começam a se sentir abandonadas espiritualmente. Porque enquanto tudo está bem, acreditar parece mais fácil. Mas quando o sofrimento chega de forma intensa, a mente começa a ser invadida por dúvidas profundas. Se Deus me ama, por que isso aconteceu? Por que Ele não impediu?
Por que algumas orações parecem não ser respondidas? E talvez o mais difícil seja que essas perguntas não surgem apenas da razão, mas principalmente da dor. Existe algo profundamente transformador no sofrimento, porque ele quebra ilusões. Durante momentos de conforto, muitas pessoas vivem distraídas, acreditando que possuem controle sobre quase tudo. Fazem planos, criam expectativas e constroem uma sensação de segurança em torno da própria rotina. Mas a dor chega como um lembrete brutal de que a vida é extremamente frágil. Em poucos segundos, tudo pode mudar. Uma notícia inesperada, uma perda, uma doença ou um problema emocional podem destruir completamente aquilo que parecia estável. E talvez seja exatamente aí que o sofrimento começa a revelar quem realmente somos por dentro. Porque quando tudo está confortável, é fácil demonstrar força, confiança e estabilidade emocional. Mas é durante as crises que o coração humano revela seus medos mais profundos, suas fragilidades escondidas e até o vazio que muitas vezes tentava esconder através das distrações da vida cotidiana. O mais impressionante é que muitas pessoas que hoje demonstram maturidade, profundidade emocional e força espiritual foram exatamente aquelas que passaram pelos momentos mais difíceis da vida. Pessoas que conheceram perdas profundas, noites de choro silencioso, traumas, rejeições e dores que quase destruíram completamente suas esperanças. E embora ninguém deseje sofrer, existe algo no sofrimento que possui capacidade de transformar profundamente uma pessoa. A dor possui uma maneira estranha de fazer o ser humano enxergar aquilo que normalmente ignoraria. Pequenos momentos passam a ter valor. Pessoas começam a ser vistas de forma diferente. E aquilo que parecia tão importante perde força diante da fragilidade da vida. Muitas vezes é no sofrimento que alguém finalmente percebe o quanto estava emocionalmente vazio, espiritualmente distante ou vivendo apenas de aparências. Mas existe também um perigo muito grande na dor, porque o sofrimento pode tanto aproximar quanto afastar alguém de Deus. Algumas pessoas se tornam mais sensíveis, mais humanas e mais conscientes depois de sofrer. Outras se tornam frias, revoltadas e emocionalmente fechadas. E talvez isso aconteça porque a dor amplifica aquilo que existe dentro do coração. Ela revela feridas escondidas, expõe vazios emocionais e obriga a pessoa a confrontar questões que normalmente tentaria evitar. Talvez uma das maiores lições espirituais seja compreender que Deus não prometeu ausência de sofrimento, mas presença durante ele. E embora isso não elimine imediatamente a dor, muda completamente a maneira como alguém atravessa momentos difíceis, porque existe diferença entre sofrer sozinho e sofrer, sabendo que existe um propósito maior mesmo quando ainda não conseguimos enxergá-lo claramente. O problema é que o ser humano deseja compreender tudo imediatamente. Quer respostas enquanto ainda está chorando. Quer explicações enquanto ainda está quebrado emocionalmente. Mas muitas vezes algumas respostas só começam a fazer sentido depois que o tempo passa. Existem pessoas que hoje conseguem enxergar crescimento exatamente em momentos que um dia desejaram nunca ter vivido. Isso não significa romantizar a dor ou fingir que sofrimento é algo fácil. Existem feridas profundas demais para serem explicadas com frases prontas. Existem pessoas carregando dores silenciosas que ninguém ao redor consegue imaginar. E talvez uma das coisas mais importantes seja justamente parar de tratar sofrimento humano com superficialidade, porque algumas batalhas emocionais são invisíveis para quem está olhando de fora. Ao mesmo tempo,
Talvez o sofrimento também exista para lembrar o ser humano de algo extremamente importante. Esta vida não é perfeita. O mundo está quebrado emocionalmente, espiritualmente e moralmente. Pessoas se machucam, injustiças acontecem e a dor faz parte da experiência humana. Mas mesmo em meio ao caos, muitas pessoas encontram fé, força e transformação, exatamente nos momentos em que acreditavam que tudo estava perdido. Talvez uma das maiores ilusões humanas seja acreditar que crescimento acontece apenas através do conforto. O conforto relaxa, distrai e faz o ser humano acreditar que possui controle sobre tudo, mas a dor desperta. A dor quebra ilusões. A dor obriga alguém a enxergar verdades que normalmente seriam ignoradas durante períodos de tranquilidade. E embora ninguém deseje sofrer, muitas das transformações mais profundas da vida nascem exatamente em momentos onde tudo parecia perdido. Existe algo profundamente revelador no sofrimento, porque ele remove máscaras. Durante tempos bons, muitas pessoas conseguem esconder vazios emocionais atrás de distrações, conquistas e aparências. Mas quando a dor chega, aquilo que estava escondido começa a aparecer. Medos, inseguranças, dependências emocionais, fragilidades espirituais e feridas internas vêm à superfície. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas mudam profundamente depois de atravessarem momentos extremamente difíceis. O mais impressionante é que algumas pessoas só descobriram sua verdadeira força quando acreditavam não possuir mais nenhuma. Existem pessoas que sobreviveram a perdas que pareciam impossíveis de suportar, que atravessaram crises emocionais intensas, noites de ansiedade, sentimentos de abandono e momentos onde tudo dentro delas parecia quebrado. E ainda assim continuaram vivendo, talvez mais cansadas, talvez marcadas pela dor, mas também mais profundas, mais conscientes e mais humanas. Muitas vezes o sofrimento destrói versões superficiais de quem éramos. Ele quebra o orgulho, quebra a arrogância e quebra a falsa sensação de autossuficiência que tantos carregam durante a vida. Porque enquanto tudo está bem, o ser humano facilmente acredita que controla o próprio destino. Mas a dor lembra constantemente o quanto somos frágeis, limitados e dependentes de algo maior do que nós mesmos. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas começam a buscar profundamente a espiritualidade apenas depois de sofrer. Não porque a dor seja boa, mas porque ela faz perguntas que o conforto normalmente não faz. Durante momentos difíceis, o ser humano começa a questionar o sentido da vida, o valor do tempo, a importância das pessoas e aquilo que realmente permanecer, quando tudo parece desmoronar. E são essas perguntas profundas que muitas vezes despertam consciências que estavam adormecidas há anos. Mas existe também algo extremamente importante que precisa ser compreendido. Nem todo sofrimento será totalmente entendido nesta vida. Essa talvez seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. O ser humano deseja explicações para tudo, mas existem dores que permanecem misteriosas. Existem perdas que nunca parecem fazer sentido, despedidas que deixam marcas eternas e momentos que continuam doendo mesmo, depois de muito tempo. E talvez a maturidade espiritual também envolva aprender a continuar caminhando, mesmo sem possuir todas as respostas. O problema é que muitas pessoas acreditam que fé significa nunca sentir tristeza, medo ou desânimo, mas até mesmo pessoas profundamente espirituais passaram por momentos de angústia intensa. A diferença não está em nunca sofrer, mas em não permitir que o sofrimento destrua completamente a esperança. Porque quando a dor se transforma apenas em revolta, o coração começa lentamente a endurecer. E um coração endurecido perde a capacidade de enxergar luz até mesmo nos momentos em que ela ainda existe.
Existe algo poderoso em pessoas que continuam mantendo humanidade, mesmo depois de sofrer profundamente. Pessoas que poderiam ter se tornado frias, amargas e fechadas, mas escolheram continuar amando, ajudando e acreditando, apesar das próprias feridas. Talvez essas sejam algumas das almas mais fortes que existem, porque aprenderam a conviver com a dor sem permitir que ela destruísse completamente aquilo que existia de bom dentro delas. E talvez seja exatamente isso que muitos não percebem. O sofrimento não muda apenas circunstâncias externas. Ele molda o interior humano. Algumas dores destroem pessoas, outras despertam pessoas. Algumas transformam corações em lugares frios e vazios. Outras criam profundidade, empatia e consciência espiritual. Tudo depende daquilo que alguém decide alimentar dentro de si, enquanto atravessa a própria dor. Ao mesmo tempo, refletir sobre sofrimento também muda completamente a forma como enxergamos os outros, porque muitas pessoas estão lutando batalhas invisíveis em silêncio. Sorriem externamente, enquanto carregam dores profundas que ninguém imagina. E talvez por isso, o mundo precise desesperadamente de mais compaixão, mais empatia e menos julgamentos superficiais. Nunca sabemos completamente aquilo que alguém está enfrentando internamente. Talvez o sofrimento também exista para lembrar o ser humano de que esta vida é passageira e imperfeita. O mundo está cheio de dor, porque está cheio de egoísmo, injustiça, orgulho e fragilidade humana. Mas mesmo em meio a tudo isso, ainda existem pessoas encontrando força, fé e esperança nos lugares mais improváveis. E talvez isso revele algo extremamente poderoso sobre a alma humana. Mesmo quebrada, ela continua procurando luz. No final, talvez nunca consigamos compreender completamente por que certas dores acontecem. Mas talvez a pergunta mais importante não seja apenas por que estou sofrendo, que sim, o que esse sofrimento está produzindo dentro de mim. Porque algumas das pessoas mais profundas, mais conscientes e mais espiritualmente fortes nasceram exatamente de momentos onde acreditavam que jamais conseguiriam continuar. E talvez seja essa a verdade mais difícil e, ao mesmo tempo, mais poderosa sobre o sofrimento. Ele pode destruir alguém por dentro, ou pode despertar uma versão mais profunda, mais humana e mais consciente daquilo que essa pessoa realmente é.